A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Carinhosamente, meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre o triunfo da imortalidade. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail do Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O karma, ou a lei de causa e efeito, é o remédio amargo que nos purifica a alma, corrigindo os erros do passado e nos preparando para um futuro de luz e amor. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre triunfo da imortalidade. A filosofia da imortalidade é a mais compatível para proporcionar felicidade ao ser humano pelo ato de o transformar num grande escultor da própria alma. Realmente isso traz um alívio muito grande, é mais reconfortante, sabendo que a morte não existe, que somos imortais, que vamos encontrar com os nossos amigos afins, né? Aqueles companheiros que fizeram parte da nossa trajetória enquanto encarnados, parentes, né? Enfim, tudo isso gera e dá uma sensação de mais tranquilidade. Mediante o pensamento em contínua edificação, elabora um programa de compreensão ética e moral para a existência transitória. Insiste sem desânimo no aprimoramento dos teus sentimentos, oferecendo chances a todos de ascenderem a colmeadas do progresso, em cujo curso se encontram todas as criaturas, muitas vezes sem dar-se conta. Se te equivocas e ages mal, recua para refazer o caminho. Não deixes marcas aberrantes por onde transitas. Urge que imprima no íntimo o anseio de plenitude, trabalhando sem cessar pelo bem. Então, trabalhar pelo bem é isso incessantemente, né? Não devemos nunca parar de fazer o bem ao outro. É o melhor caminho, ou mais curto, para chegar a Deus e à espiritualidade. Quando não possas ajudar, não contribuas para aumentar a ruína e a desdita de outrem. Não, se você não tem condições para auxiliar, também não tenta destruí-lo. Renasceste para crescer e desenvolver o Deus interno que jaz nos refolhos do ser profundo que és. Vós sois deuses, assim falou Jesus. Adquire o hábito salutar de ser aquele que compreende e ajuda mesmo desconhecido. Não é importante que se saiba quem o bem faz, mas que ele seja feito, porquanto os seus efeitos edificam o mundo melhor. Portanto, não se preocupe em mostrar o bem que fazes a ninguém.
A espiritualidade está tomando nota. Agora, você não precisa mostrar isso às pessoas. A vida, por isso mesmo, é um curso incessante que jamais se interrompe, semelhante a um córrego de nascente perpétua a fluir com intensidade, enfrentando o leito desafiador. As dúvidas pairavam mesmo entre seus discípulos a respeito da ressurreição que ele prometera. Estavam desapontados e aturdidos, tudo era sombrio e as expectativas eram ainda piores. Foi quando ele ressurgiu da imortalidade triunfante, conforme era antes, e mais belo do que nas ocasiões passadas. Nada melhor para exemplificar a imortalidade da alma, o próprio exemplo de Jesus Cristo, que saiu da tumba e se apresentou em espírito durante 40 dias para várias pessoas. Assim também acontecerá contigo e de forma idêntica. Os teus amores, que retornaram antes, ressurgirão em gloriosa madrugada para sustentar-te na saudade e na dor. Aguardam-te em contentamento e não te abandonam jamais. Como eu falei, os Espíritos estão nos aguardando, esses amigos, parentes. Vive no mundo físico de maneira que amealhes um tesouro de harmonia íntima por todo o bem que possas realizar. Nunca permitas que o mal dos perversos se aturda na caminhada de libertação, recordando Jesus que a cada passo enfrentou o cinismo, o cepticismo daqueles que vivam apenas para as rápidas ilusões da matéria. Então, meditemos, meus queridos irmãos, sobre tudo isso. Tenha em mente que toda conquista autoiluminativa é realizada com tenacidade e amor, confiança e dedicação. Então, Joana de Ângeles passa essa informação para nós. Na turbulência dos dias que se vive na Terra, fenômenos perturbadores multiplicam-se a cada instante, desafiando os valores éticos das pessoas. Sem dúvida, nós passamos por tribulações, muitas dificuldades, ainda guerras fratricidas que não eram mais para existir no século XXI, muitas coisas ruins, mas também muitas coisas boas. Notícias destruidoras ou notícias destituídas de significado repletam e a variedade de distrações compete com os deveres que se encontram aguardando-se a oportunidade de ser atendidos. Então, está repleto de mensagens lixo, nas redes sociais, e que nós ficamos acumulando esses lixos. Temos que tomar contato com a realidade da alma imortal e transmitir paz, harmonia, serenidade aos amigos. Por isso que gosto de passar mensagem de autoestima todo dia pelas manhãs, antes até mesmo de muitos pegarem no trabalho. É o melhor que temos a fazer. O tempo parece escoar com rapidez em razão da multiplicidade de mecanismos de fuga das responsabilidades, facultando a bisbilhotice e a curiosidade em torno de futilidades que assumem significados que não merecem ao mesmo tempo que produzem vazio existencial ante o exibicionismo de pessoas atormentadas que fazem notícias através dos artifícios virtuais. Nunca houve tanta solidão entre as criaturas humanas como atualmente, no mesmo tempo que a população do planeta atinge um índice elevado e lota os espaços disponíveis. Pois é, com tantas pessoas, o mundo cada vez mais habitado, nosso planeta, com mais quase 8 bilhões de pessoas, e existe aí uma solidão intensa. Ambições desordenadas e inquietações injustificáveis campeiam atormentado as mentes ávidas de projeção, como se o objetivo existencial fosse apenas o mentiroso prato do prazer social que provoca inveja nuns e antipatias noutros. A ilusão atinge exagerado panorama, arrancando o indivíduo da sua realidade para as paisagens transviadas da fantasia. Torna-se a impressão de que somente o sonho do ser e do poder proporciona bem-estar, mesmo que dispare o gatilho interno da insatisfação e do medo de não poder gozar indefinidamente. Mesmo assim, o homem se prende às coisas temporais.
as exigências da moderna tecnologia impuseram comportamento de velocidade a fim de serem apreciadas todas as contribuições da comunicação virtual, impedindo-se, de certo modo, o aprofundamento das questões normais da existência. Impuseram-se novos padrões de conduta e, de alguma forma, a robotização do ser humano tem se feito automaticamente. Com essa automação, os sentimentos de amor, de solidariedade, de ternura, de caridade, assim como outros, têm ficado à margem, a prejuízo do desenvolvimento emocional enriquecido de compreensão de finalidade da vida, tanto quanto das suas reais necessidades. Portanto, a valorização do corpo, da sua aparência num culto extravagante e muitas vezes patológico, vem substituindo os impositivos profundos do ser, cada vez mais exigente do ego. Quantas pessoas que, na verdade, se mutilizam, né, fazendo interferências cirúrgicas no corpo, ao ponto de ficar com a aparência de um outro ser, não aquele nascido. Ou a vaidade é tão grande que as pessoas passam 24 horas praticamente nas academias. Olha, temos que cuidar do corpo sim, porque ele é a morada do espírito, e temos que devolvê-lo da melhor maneira possível, porque ele não nos pertence. É um empréstimo temporário que Deus concedeu aos seus filhos enquanto aqui encarnados, para a locomoção e o contato com os outros. Para nada mais serve, como diz Francisco de Assis, certa feita, que o corpo é um jumentinho que transporta o espírito e que daqui ele não sairá. Mas fazer disso um templo de admiração profunda, esquecendo outros valores, ora, tome cuidado, porque isso é um comportamento completamente neurótico. Não que você não possa ir à academia, não estou fazendo aqui, isso não é regra geral. Sim, vai lá, exercite, mas não faça disso um bezerro de ouro. Como consequência desses fenômenos, aumentam os tormentos emocionais e as suas estruturas muito frágeis cedem lugar ao transtorno depressivo em alguns, enquanto noutros assulam os mecanismos da violência. A estabilidade psicológica é muito necessária para a realização do ser humano, desde que saiba administrar os diferentes acontecimentos que lhe sucedem a cada momento. Esse controle, que nem sempre é conseguido, resulta do hábito saudável de conduzir-se socialmente, graças ao exercício de natureza interior. A criatura humana é o conjunto dos seus comportamentos que se transformam em mecanismo de sustentação da sua existência. Por essa razão, nesses dias de desafios contínuos, a conquista da paz se transforma na mais valiosa meta a ser seguida. Pensa-se normalmente que a paz é ausência de preocupação ou de ação contínua, não passando esse comportamento de modorra ausência de dinamismo, paralisia. Muitas vezes, um semblante sereno oculta uma existência assinalada por preocupações, angústias e desesperos vencidos com denodo e persistência. A luta, sob qualquer aspecto, é mensageira da ordem, por cuja execução se permite a conquista da harmonia interior. A questão diz respeito à maneira como se faz administrar a atividade que exige esforço, abnegação e persistência. O amadurecimento psicológico do indivíduo é fator decisivo para o comportamento edificante em quaisquer circunstâncias, que culmina nesse estado de equilíbrio, prenunciador de paz e de plenitude. Trata-se de experiências adquiridas no dia a dia, que acumulam decisões enobrecedoras. Se desejas realmente manter a postura saudável, aquela que faculta a conquista da felicidade real, mune-te de paciência e perseverança em todas as situações em que te encontres, avançando sem cessar, passo a passo, na conquista do que te constitui meta prioritária. Não te desanimem os obstáculos, nem receis os insucessos iniciais, que fomentarão os meios hábeis para a tua conquista definitiva. Tenha em mente que toda conquista auto-iluminativa é realizada com tenacidade e amor, confiança e dedicação.
A paz política muitas vezes falha, porque não há como fazer o indivíduo harmonizar-se com qualquer tipo de imposição exterior. Pelo contrário, quando se alcança o equilíbrio interior de imediato, apresentam-se os efeitos pacificadores à volta. Pode-se, em consequência, afirmar que no lar onde alguém logra a paz, toda a família faz-se beneficiária do equilíbrio. Quando em uma rua existe uma família pacífica, o reflexo estende-se pelos vizinhos. Uma rua onde existe valorização da vida amplia-se pelo bairro, pela cidade, pela região, pelo mundo. A paz é portadora de bênçãos que facultam a capacidade do amor e da caridade, tornando-se fundamental para a construção da vida exuberante. A sua ausência transtorna o indivíduo, porque sem a serenidade que acalma as ansiedades dos desejos e auxilia no discernimento daquilo que é melhor para o desenvolvimento ético-moral, deixa vazios existenciais que se tenta preencher com atitudes de arrogância e de perturbação. Nesse sentido, o Espiritismo, explicando as razões fundamentais do existir, os objetivos a conquistar, possui os mais excelentes elementos elucidativos para a aquisição da harmonia interior. A paz, portanto, deve e pode ser trabalhada com serenidade, mediante ações de amor e de misericórdia, que diluem as sombras da ignorância e da perversidade. Com essa visão interna de como proceder na jornada evolutiva, os sentimentos ampliam-se e abarcam a mente que se esclarece numa perfeita identificação de significados. Desse modo, nunca cesses de amar e de servir, assinalando dos teus atos pela bondade e pela compaixão. Não se trata de anuência com os comportamentos insanos, nem indiferença ante as agressões do mal, mas decisão de permanecer em estado de vigilância ativa, sem os altibaixos das emoções em desgoverno. Quando não se está impregnado pela compreensão do progresso de todos, o ego produz situações muito especiais em benefício próprio, liberando arquivos do inconsciente que dão lugar a conflitos que ressurgem porque não foram realmente superados. Cuida para que os teus atos sejam resultado de reflexão profunda, que te propicie a escolha certa do caminho a seguir. Toma o Evangelho de Jesus como roteiro para o comportamento. Em qualquer situação desafiadora, pergunta-te: como faria o Mestre caso fosse ele que tomaria a decisão? Essa indagação abre o matagal dos tormentos habituais e, como luz meridiana, clareia o pensamento e faculta o encontro seguro da trilha a percorrer. Quando Jesus nos prometeu a sua paz, afirmou-nos que somente Ele a poderia dar. Isso porque esta é a consequência do comportamento individual na vivência dos postulados por Ele ensinados e vividos. A sua serenidade em todas as situações demonstrou-nos a grandeza dos valores éticos de que era portador. Sabendo que seria traído por um amigo e por outro negado, não demonstrou contrariedade nem decepção. Antes lhes revelou com delicadeza os perigos em que tropeçariam e, após consumada a tragédia, buscou o primeiro que se suicidara nas regiões tormentosas para onde se atirou, e o outro, novamente, convidou a que pastorasse o seu rebanho. Se desejas essa paz, segue o Mestre e imita-o sempre que possas, e sem que te apercebas, estarás entesourando a paz que te fará verdadeiro filho de Deus. Estás combalido porque as tuas expectativas na área da afetividade resumiram-se em inesperados desencantos que ora te confundem a maneira de pensar e, sobretudo, a forma de agir. A tua carência afetiva fez-te acreditar em bem-sucedidas aparências de amor,
e te permites confiar que valia a pena entregar o coração e acreditar nos sentimentos que te eram apresentados. Terrível engano, porque agora, em circunstâncias próprias, a pessoa desvelou-se e apresenta-se destituída de equilíbrio no campo do comportamento que parecia não aceitar. A ternura que te vias na face de quem te demonstrava bondade era apenas máscara que ocultava o ser real, que teimavas por não enxergar. No íntimo, uma intuição do bem que te advertia que afetos negociados jamais possuem legitimidade, deixam-se comprar e jamais se comovem com sentimentos de afabilidade e de carinho que os cercam. Apresentam-se frios e de caráter forte, humilham-te, dando a impressão de que a ti se encontram superiores em autovalorização e silencias no teu aconchego de esperança, anelando por qualquer migalha de atenção que te ofereça em boa técnica de lubridiar-te e continuar contando contigo, sem permitir-te o inverso. Aparento-te cuidar de ti, numa forma de corresponder ao que recebe do teu coração afetuoso, e te encantas, supondo ser manifestação de afeto. Como não te amam, devolvem-te em cuidados exteriores com que impressionam os outros, revelando uma bondade que estão longe de sentir. Com muitas exceções, o amor entre as criaturas humanas ainda está assinalado por interesses escusos, embora os disfarces variados com que se apresentam. Sentes um frio interior que te congela nesse momento ante a constatação do que saibas intuitivamente. Na tua ingenuidade, insistias, mantendo a expectativa de mudança alguma, nada até mesmo de compaixão que não tem. Aprende com a realidade a mover-te agora com a sabedoria da experiência doída, que te crucifica na amargura. Essa alma amiga a quem te entregaste e te relega não merece o teu sofrimento. Ergue a cabeça e avança no rumo da fraternidade. Talvez, nessa existência, não esteja no teu programa receber, senão apenas dares amor. As paisagens mundanas ricas de sedução reduzem os sentimentos do imediatismo do gozo, da sensação, da variedade dos prazeres. A afetividade enriquece melhor, porque proporciona harmonia e beleza, encantamento e paz. Nada obstante, para que seja alcançado esse patamar de sentimento, é necessário que haja merecimento. Muitos afetos que se acariciam a toda hora quase sempre são superficiais, tentadores, exibicionistas e alteram-se por ocasião de novidades que aparecem adiante. Essa onda de melancolia e insegurança passará com mais rapidez se não permaneceres cultivando esperança de recomeço, de mudança. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Pai inigualável. Diz uma antiga e profunda mensagem que mesmo que o filho se torne um bandido, um ladrão, um criminoso ou um louco, a mãe não lhe nega carinho, nem o pai lhe sonega amparo. Há algo realmente grandioso no coração dos pais que permanece mesmo diante das mais duras provações. Ainda que o filho erre, fuja ou se desvie do caminho correto, o amor deles permanece como um farol, iluminando o caminho, sinalizando o retorno e esperando. Se isso ocorre entre os seres humanos, frágeis e falíveis, podemos avaliar o amor de Deus, nosso Pai Celestial. Deus, que é a fonte de toda sabedoria e justiça, de toda bondade e misericórdia. Quando caímos nos próprios enganos, quando cometemos falhas, Ele nos ampara. Quando escolhemos atalhos perigosos que conduzem a abismos, Ele nos aguarda. Não com castigos ou humilhações, mas com oportunidades de recomeço, lições silenciosas e caminhos de volta. Ele não desiste de nós. Nunca desiste. Deus nos vê como filhos em construção, como seu projeto divino
criados à sua imagem e semelhança. Conhece nossos limites, entende nossas lutas íntimas, sabe dos nossos desafios. Até mesmo quando não conseguimos perdoar a nós mesmos, Ele nos estende o perdão, que significa uma nova oportunidade. Seu amor não cobra perfeição, somente sinceridade. Foi por isso que Jesus contou a parábola do filho pródigo. Aquele pai não apenas perdoou, correu ao encontro do filho arrependido. Mandou preparar um banquete, cobriu-o com roupas novas, um anel no dedo e promoveu uma festa para anunciar a toda a comunidade a volta do filho amado. Restituiu-lhe a dignidade. Assim é Deus conosco. Quando julgamos que tudo está perdido, Ele nos envolve em silêncio, esperando apenas que nos voltemos a Ele, que roguemos por seu amparo e nos disponhamos a aceitar a sua ajuda. Não há queda que Ele não possa amparar, não há dor que Ele não possa consolar, não há erro que Ele não possa redimir, desde que haja arrependimento e vontade sincera de acertar. Por isso, se hoje nos sentimos distantes da luz, se acreditamos ter falhado demais, lembremos desse Pai inigualável, o Pai que não nos esquece, que por nós vela, que nos acena com o tempo para a nova etapa de crescimento. Não importa o que tenhamos feito ontem, importa o que escolhemos fazer a partir de agora. Simplesmente isso. Deus apenas aguarda o nosso passo em direção ao bem. Mesmo nas profundezas da escuridão, sentindo-nos perdidos, acreditando que nossas ações selaram um destino sem volta, o amor de Deus permanece inabalável. Para Ele, não há coração tão endurecido que não possa ser alcançado, nem vida tão manchada que não possa ser purificada. O seu amor é mais forte que a culpa, mais paciente que o tempo. Se estamos cansados, descansemos nele. Se nosso coração chora, entreguemo-nos à sua paz. Ele nos conhece, nos entende e nos ama profundamente. Recomecemos, confiemos. Há um lugar reservado no coração de Deus para cada um de nós. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, sempre apostos, trabalhando para o bem de todos e de nós mesmos, porque quando falamos, nossos ouvidos estão mais próximos da boca. Somos os primeiros a receber informações necessárias contidas no seu Evangelho de amor e de luz. Pedimos, Senhor, nesse instante, que abençoe todos os nossos queridos irmãos ouvintes, bem como os seus familiares, levando a paz para o Brasil e também para o exterior, porque temos irmãos que nos ouvem fora do Brasil. A todos estes, eu desejo uma noite de muita paz. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade. Possamos, meus irmãos, viver os ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu.
Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.